Eu creio que durante a regeneração de uma alma irá se manifestar um poder de Deus ainda maior do que na própria criação do universo, porque Ele criou o universo ex nihilo, do nada, mas quando Ele salva um homem, Ele recria uma enorme humanidade caída e corrupta e transforma isso em algo glorioso, um filho de Deus. Pode ser feito. O que isso significa? O que de fato significa estar morto espiritualmente? Ora, eu tenho uma definição aqui, significa não responder a Deus. Totalmente, completamente indiferente a Deus, mas responsivo a todos os estímulos pecaminosos, tanto humanos quanto demoníacos. Agora, mesmo se isso não te chocar, mas veja bem, se você entendeu este texto corretamente, se você entendeu o que eu estava dizendo, você tem que ficar chocado. Você precisa ficar chocado. E veja, esse é o trabalho do pregador. Você olha para esse texto e você boceja. Você olha para este texto e você coloca numa categoria da doutrina reformada, quando você deveria olhar para este texto e chorar. Ele pode estar morto para Deus, mas está animado. E ele responde ao pecado e aos demônios. Então venha até mim com a sua pregação ridícula e me diga como você irá ajudar os pecadores. Não para que esse pecador seja ajudado. Para isso é necessário uma demonstração magnífica do poder de Deus que vem apenas por meio da pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo. Mas agora não vamos parar aqui. Não estamos falando de um indivíduo. Lembre-se, eu disse que iríamos falar sobre o homem. Nós falaríamos sobre o reino do homem, a cultura do homem. Os homens não entendem corretamente a doutrina da morte espiritual. Aqui está a ideia. Dizer que um homem está espiritualmente morto significa que ele não pode ir até Deus. Que ele não pode obedecer a Deus. E que ele não pode agradar a Deus de jeito nenhum. Sendo esse o caso, como esse homem pode ser responsabilizado pelos seus atos? A resposta: a incapacidade do homem, a sua impotência é moral. O homem não pode, porque ele não irá fazer. E ele não irá fazer, porque ele odeia a Deus. E ele odeia a Deus porque Deus é bom. E ele odeia um Deus que é bom porque ele, o homem, caiu. Ele é corrupto. Ele odeia a luz. Ele ama as trevas. Se Deus desse um livro, o seu livro, a um cego, então condenasse esse cego porque ele não consegue ler o livro, isso seria injusto. Mas esse não é o caso. Deus deu o seu livro a um homem que pode lê-lo, mas que se recusa a fazê-lo por ódio ao autor, ou até começa a lê-lo. E quanto mais ele o lê, mais ele odeia o autor, até que o joga no chão e xinga a Deus. Portanto, essa criatura, este homem, é totalmente responsável, porque é moral. Não é que ele não consegue enxergar. Ele pode enxergar, mas ele não quer. Eu quero dar a vocês algumas passagens das Escrituras para dar suporte ao que eu estou dizendo. Isso está encontrado ali em Romanos 1,18. Pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Quanto o homem pode saber sobre Deus, a pessoa de Deus? Quanto o homem pode saber sobre a vontade de Deus? O homem pode saber o suficiente sobre a pessoa de Deus para odiá-lo. E pode saber o suficiente sobre a vontade de Deus para desprezá-la, rejeitá-la e abandoná-la. Portanto, o homem é culpado.
Uma das passagens mais importantes nas Escrituras, João capítulo 13, versículo 19. Jesus dizendo, o Mestre, Ele é o intérprete que poderia tornar isso claro, o Mestre. Versículo 19, ele diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Mas hoje em dia o amor é o amor a si próprio. Então, quando alguém como Cristo aparece, ou o nosso Evangelho aparece, isso os inflama. Estamos vivendo e trabalhando em uma cultura, agora, eu creio, e eu vou dizer, o mundo ocidental, a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, isso não é normal. Nós estamos vivendo em uma cultura que está debaixo da ira divina, que foi abandonada na reprovação. Então, o que nós estamos lidando agora é muito maior do que o que descrevi anteriormente. Vocês estão entendendo? Houve um tempo em que eu podia entrar em uma universidade e argumentar com as pessoas. Houve um tempo em que a lei da não contradição realmente teve um impacto sobre o homem secular. Isso não é mais o caso. Isso não é apenas porque um bando de professores se reuniu e ensinou a ideia contra a verdade absoluta. A nossa nação foi abandonada, entregue. Então, se alguma vez houve um momento, não para ficar circulando, mas para confiar no poder do Evangelho, é agora. Nada mais irá ajudá-lo. Houve um tempo nessa cultura, nos anos 90, quando tudo o que você tinha que fazer era pregar uma mensagem conservadora sobre os valores tradicionais americanos, e você podia encher as igrejas, e eles faziam isso. É por isso que muitos pregadores estarão diante de Deus e terão que saber o que fizeram, que edificaram seus empreendimentos sobre os ossos de membros não convertidos da igreja. Mas você não pode mais edificar uma igreja dessa forma. Ninguém quer Jesus, pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade e a justiça. Agora veja, eles são vítimas? Não, porque o que é conhecido sobre Deus é evidente neles, pois Deus tornou isso evidente para eles, pois desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis, seu poder eterno, a sua natureza divina foram claramente vistos, sendo compreendidos por meio do que foi feito para que sejam indesculpáveis. Pois, embora conhecessem a Deus, eles não o honraram como Deus, nem deram graças, mas eles se tornaram inúteis em suas especulações, e os seus corações tolos foram obscurecidos, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem corrupta do homem, de aves, de quadrúpedes e répteis, e continua, e vai adiante, cada vez mais, em uma decadência moral. Mas aqui está o que eu quero que vocês vejam. Quando você vê todos os pecados que estão em Romanos capítulo 1, não faça o que a maioria das pessoas faz. Eles veem esses pecados e dizem, por causa desses pecados, o julgamento de Deus virá sobre a América. Não! Se você vir esses pecados, o julgamento de Deus já veio sobre a América. Isso é o que vocês têm que entender, porque o pecado aqui, e é isso que me deixa irado, o grande pecado aqui não é o que vocês pensam. Não é o que os homens fazem a si mesmos ou o que os homens fazem aos outros homens. O grande pecado aqui é que, embora eles conhecessem a Deus, eles não o desejaram. Pessoas sem dignidade, sem sentido, sem razão, eles não raciocinam, não têm a habilidade de usar a razão, são governados pelas emoções. Os governantes são o juízo de Deus sobre o mal do povo.
Então você pode fazer para mim uma longa lista de todos esses crimes individuais que você tanto odeia, que são flagrantes na nossa sociedade. E eu vou apagar todos e dizer que é uma coisa em particular que se destaca exponencialmente acima de todo o resto, e é a maneira como tratamos o filho dele. Isso é o que traz reprovação. E é a rejeição de Deus por meio da rejeição do seu filho. Personalidade? Isso vai resolver? Quantas igrejas nos últimos 30 anos foram edificadas com base em personalidade, psicologia, eloquência? O apóstolo Paulo diz que isso só atrapalha. Entretenimento? Marketing? Ou vamos chegar mais perto de casa? O intelecto. Ora, não se engane, o intelecto é extremamente importante. Devemos crescer no conhecimento de Cristo, e esse é o fundamento para todos os outros crescimentos. Mas apenas o intelecto? Uma vez, creio que estava falando com o antigo Richard Owen Roberts, o antigo avivalista. E creio que ele disse isso, ou citou outra pessoa. Ele disse que a diferença entre o homem de Deus, os homens de Deus do passado e os homens de Deus de hoje em dia, é que os homens de Deus do passado sabiam algo do poder de Deus, e os homens de Deus de hoje são um tanto inteligentes. Agora, todos nós poderíamos ter uma dose de inteligência, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Também, você vai ganhar o dia com sensibilidade cultural? Creio que os últimos 2 anos provam que eu estou certo, que um dia estarei sentado na prisão, com um pentecostal que não negaria que Jesus Cristo é o Senhor, enquanto um bando de garotos da Reforma que usam tatuagens já negaram a Cristo e seguiram em diante sozinhos. O que nós iremos fazer? Iremos dar uma trégua à cultura? Trabalhar até a morte para tentar provar a eles que não somos tão burros quanto eles pensam que somos? Seremos como caniços, agitados pelo vento? Pessoas assim pertencem a palácios e a políticos. O que precisamos hoje em dia são de profetas. Precisamos de homens que fiquem atrás de um púlpito, mas não apenas em um púlpito, nas ruas e na selva. Que clamem, assim diz o Senhor, não porque receberam uma visão, mas porque têm o texto e conhecem a Deus. Uma passagem que vocês conhecem, mas apenas escute. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, para fornecer a eles o máximo de informação que seu cérebro pode suportar. Não é isso que está dizendo. Não é isso que está dizendo. Há o momento certo para a pesquisa do Novo Testamento. Há o lugar certo e o momento certo para a escola dominical. Mas isso não é pregação. Você está feliz com seu sermão? Porque acertou todas as palavras? Porque seu trabalho exegético foi tão cuidadoso? Porque todos esses grandes expositores aplaudiriam você por não ser como Paul Washer? Você está contente com o que fez? Se você está contente com essas coisas, então saia do púlpito, nunca mais volte para ele. Você está buscando pessoas para serem convertidas. Você está buscando santos para serem edificados.
Você não está satisfeito com a sua performance. Você quer ver Deus movendo. E você não irá ficar satisfeito, você não ficará feliz. Você irá segurar as pontas do altar e dizer: dê-me isso, dê-me almas ou eu morro. Você prega como um moribundo para moribundos e prega como se nunca mais fosse pregar de novo. Conversão e barulho são duas coisas completamente diferentes. Uma transformação moral não é uma conversão. Frequentar a igreja não é uma conversão. E eu temo que muitos pregadores tocam na arca de Deus para confirmar ou colocar alguma afirmação em uma pessoa que ainda não se converteu. O pregador, ele tem que arar, semear e regar. E sim, a conversão pode vir em um momento, ou pode demorar meses, nos quais o pastor fiel volta repetidamente. Há uma história que eu amo compartilhar, eu já contei ela 1 milhão de vezes. Quando eu estava perto do Alasca, eu estava pregando e havia um senhor. Quando eu subi no púlpito, era um homem monstruoso. Ele era o ser humano mais triste que eu já tinha conhecido. E depois que eu terminei de pregar, imediatamente eu comecei a pregar o evangelho e havia apenas algumas pessoas lá. Na verdade, talvez 20. E quando eu terminei, eu fui direto até ele e eu disse: Senhor, o que há de errado contigo? E ele disse: o médico acabou de me dizer que eu vou morrer. Eu disse: quando? Ele disse: eu tenho cerca de 2 meses. E eu disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar o meu voo amanhã. E eu vou sentar aqui com você e pregar este evangelho para ti até que uma de 2 coisas aconteça. Que você se converta ou você morra e vá para o inferno. E nos sentamos naquela noite, e o que você faz? Eu disse: você entende a mensagem que eu preguei? E ele disse: claro, uma criança teria entendido isso. O que a maioria dos pregadores teria feito? Tudo bem, você gostaria de fazer essa oração? Mas ele disse: é isso? Acabei de entender, e é isso? E eu disse: não. Então passamos do Antigo Testamento para o Novo, por mais de 1 hora, falando sobre arrependimento e fé, apenas lendo as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e ler as Escrituras, explicando elas. Isso é arrependimento, isso é fé, isso é arrependimento, isso é fé, é por isso que ele morreu. E no final, eu disse: você entendeu? Ele disse: eu entendo, mas e aí? E eu disse: bem, vamos orar. E depois da oração eu disse: vamos começar de novo. Eu disse: vamos, apenas vá para João 3,16. Ele disse: já lemos isso. E eu disse: ora, e me lembro das suas mãos enormes, a Bíblia estava no colo dele, ele era uma montanha de um homem. E eu disse: leia. E ele disse: ok. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, aquele que... E as mãos dele começaram... Eu estou salvo. Eu disse: o quê? Ele disse: eu estou salvo, eu tenho a vida eterna, eu vou para o céu. Eu disse: como você sabe? Ele disse: você nunca leu este texto? O que aconteceu? Foi o Espírito de Deus que iluminou a mente dele e regenerou o seu coração. E eu não precisei convencê-lo de que ele iria para o céu. Oh, há tanto poder no Evangelho. Se você deixar de lado todas essas bugigangas e ferramentas tolas e simplesmente pregar o Evangelho nu e cru, o homem pode criar ruídos, o homem pode edificar igrejas inteiras com 10 mil pessoas, mas ele não pode converter uma alma. Ó irmãos, toda a batalha é vencida em oração.
Não é brigar com os pecadores e com o mundo pecaminoso que luta com você. É uma luta com Deus, é na vigília noturna. É saber que você não tem nada em um Deus sobrenatural, que faz uma obra sobrenatural no coração de um homem e o transforma em algo que ele não era antes, um filho de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por sua palavra e obrigado pelo seu Espírito. Ó Deus, obrigado por cada pessoa que pertence a Ti. Apenas um deles, Senhor, já é um milagre maior do que a criação do universo. Ó, louvado seja o seu Filho. Ó, seu Filho e o seu Evangelho. Poderoso para salvar. Poderoso para salvar. Ó, que Filho. Em nome de Jesus. Amém.